7 gols sofridos em 3 jogos é sinal claríssimo de que tem alguma coisa errada. Então, nesse vídeo eu anotei alguns pontos que ajudam a explicar o porquê que o Palmeiras está tão mal defensivamente. Primeira coisa, a gente precisa entender que, se falando de Palmeiras e Abel Ferreira, é um time com sinônimo de uma boa defesa. E isso explica muito após as eliminações e antes da data FIFA, que o Palmeiras ele tinha sofrido apenas um gol em 6 jogos. Ele veio naquela pegada de calendário livre e tendo mais tempo para treinar, tendo jogadores com mais tempo para se recuperarem, o Palmeiras ele sofre apenas um gol em 6 jogos. Então ele vem naquela pegada que muitos analistas falavam que o Palmeiras é o favorito a ganhar o título brasileiro, por conta da consistência, por conta da defesa muito forte, por conta do ataque muito forte. Só que, depois dessa última data FIFA, o Palmeiras passou a tomar 7 gols em apenas 3 jogos. Então isso chama muita atenção. E a gente precisa entender que isso é uma junção de erros coletivos com erros individuais. Não vamos pensando que é só uma coisa só, tá? E antes de eu falar, se inscreva no canal, deixe seu like, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, tá? E vamos começar pelo primeiro gol do Fortaleza. O primeiro gol contra o Fortaleza, no empate por 2-2 no Allianz Parque, ele sai devido ao erro do Mike, tá? Que a bola está sob posse do Palmeiras, ele perde a bola num domínio e passe errado, que o Fortaleza recupera a bola e sai a jogada de escanteio. Nessa jogada de escanteio, o Felipe Anderson, ele afasta mal, a bola sobra pro Hércules e ele bate pro gol. Ou seja, é um erro coletivo que originou uma jogada que não estava sob posse do Fortaleza. Não foi o Fortaleza que teve posse, foi até a área do Palmeiras. E sim foi um erro causado pelo próprio defensor do Palmeiras, o Mike. Segundo gol do Fortaleza, o Mike, ele afasta a bola errada, ele afasta a bola para dentro da área. E dá pra gente falar do Vitor Reis também, que houve uma tentativa de corte dele que ele não conseguiu afastar, né? Isso após o Mike ter cortado a bola para a área, mas ele não conseguiu afastar também. Mas o grande causador dessa jogada foi o Mike. Teve o cruzamento e o Mike afastou a bola para dentro da área e o Hércules ele chegou chutando também. E o Mike, não à toa, a torcida pegou muito no pé dele, tá? Mas veio de uma jogada de erro individual, tá bom? Primeiro gol do Corinthians. O Corinthians, ele conta com um erro absurdo do Caio Paulista. A bola vai para dentro da área. O Caio Paulista, ele tenta tirar de calcanhar, cara. Pra dentro da área. E a bola acaba sobrando pro Mateuzinho, que ajeita a bola pro Gá, bater pro gol no canto do Everton. Erro individual. O Corinthians, ele tem o cruzamento. O Caio Paulista, ele estava absoluto na jogada. E ele foi tentar tirar de calcanhar. Segundo erro individual, saída errada do Everton, no segundo gol do Corinthians. O Garro, ele toca a bola, fazendo uma diagonal ali, para o Yuri Alberto. A bola está muito longe do Yuri Alberto. E o Everton, aparentemente, ele estava absoluto na jogada. Nessa saída, ele teve uma decisão completamente equivocada, tanto que a entrevista ele deu depois. E ele ficou indeciso. Como é que eu saio? Quando eu saio? Será que o atacante vai pegar? E nessa, o Yuri Alberto foi mais esperto, a bola passou por ele. Ele deu carrinho e fez o segundo gol. E é claro que, juntando a isso, o Palmeiras ele sente muita falta do Murilo. O Murilo, ele estava absoluto desde o ano passado. Desde o ano passado, vários torcedores vêm falando que o Murilo é o melhor defensor do Palmeiras e que ele já superou o Gustavo Gomes. E claro que sem o Murilo também, o Gustavo Gomes ele troca de lado devido à entrada do Vitor Reis. Então ele vai para o lado esquerdo, que não é o melhor. Então o Palmeiras ele tem que fazer a adaptação e ele perde seu principal defensor. O Murilo, ele é um cara que chega absoluto, ele vai à caça do atacante, ele não deixa o atacante respirar. Principalmente quando o Palmeiras ele pega o Atlético Mineiro e vocês veem o que ele faz com o Hulk. Esses são os erros individuais. Agora vamos para os erros coletivos. Primeiro, falta de sobra da segunda bola em disputa. Como é assim? Sabe no escanteio ou uma bola aérea, quando a defesa vai afastar e tem alguém na sobra, o Palmeiras não está tendo alguém na sobra. O Palmeiras simplesmente está subindo com 2 defensores, ou 2 atacantes que voltam para poder recompor e ajudar na defesa, e não tem ninguém na sobra. Deixa sobrarem um jogador do adversário. Foi assim o jogo contra o Juventude, principalmente, foi assim o jogo contra o Fortaleza. E algumas vezes o jogo contra o Corinthians também. Então não tem alguém para poder ter a sobra e poder engatar o contra-ataque que é tão forte do Palmeiras. Tá?
Segunda coisa, falta de posicionamento em marcar o portador da bola. Como assim? O time adversário, ele tá com a bola. Ele tem um jogador que tá com a bola nos pés e normalmente é o jogador mais técnico, o jogador que consegue levantar a cabeça e abrir o jogo para os seus companheiros. É o pensador, é o cara que tem a bola no pé, né? E isso, o Palmeiras, ele não tá conseguindo portar. Se você pegar no jogo contra o Juventude, teve muito espaço para conseguir pensar. No jogo contra o Fortaleza, também tiveram muito espaço para conseguir pensar. No jogo contra o Corinthians, o Palmeiras até que começou fazendo uma marcação individual homem a homem. Ali nos 12 primeiros minutos, o Corinthians ele não conseguiu respirar. O Palmeiras ele conseguiu fazer uma boa marcação. O Corinthians ele teve que dar balão. Só que, aos poucos, o Corinthians ele foi entendendo e a marcação do Palmeiras foi diminuindo. E aí você deixa o Garro tocar na bola. O Garro ele teve livre ação, principalmente no segundo tempo. E a jogada do segundo gol sai com quem com a bola no pé? O próprio Garro. Não pode deixar o portador ter a função de levantar a cabeça e distribuir os passos para os seus companheiros. Isso o Palmeiras está deixando. A falta de posicionamento quando gera contra-ataques. O jogo contra o Corinthians foi o primordial disso. O Palmeiras ele deu o campo para o Corinthians fazer contra-ataque. É lógico, quando eu falo dei o campo, fica um tom meio, nossa, o Palmeiras estava completamente desleixado e o Abel ele jogou com esse risco. Ele jogou com esse risco? Sim, porque a linha de marcação do Palmeiras estava completamente alta. O Palmeiras marcando dentro do campo do Corinthians e não contando com a velocidade tanto do Yuri Alberto, quanto do Mateuzinho, quanto do Galo para poder puxar contra-ataque, ele marcou completamente no campo de defesa do Corinthians. Então o Palmeiras ele adiantou muito a linha. Agora, quando você tem uma jogada como o Corinthians fez, que quebra essas linhas, você deixa os seus defensores no mano a mano. E foi isso que aconteceu várias vezes. O Yuri Alberto conseguindo ganhar na corrida, o próprio Depay apostando corrida com os defensores do Palmeiras e o próprio Mateuzinho. Ou seja, você deixou o Corinthians jogar no contra-ataque que estava claramente posicionado para isso. Claramente, quem sabia minimamente, eu falei até na minha análise pré-jogo, sabia que o Corinthians ele iria jogar no contra-ataque. E isso parece que não foi previsto. O Palmeiras jogou com uma linha muito alta, ficou no mano a mano e suscetível a apostar corrida com os atacantes do Corinthians e deu a pior. E no final das contas, todo mundo tá batendo nessa tecla, que são os 3 gols de bola parada nos últimos 3 jogos. Contra o Juventude foi assim, principalmente. Muita bola parada e muito erro. Bola dentro da área do Palmeiras, o Palmeiras não conseguindo afastar, e gol do Juventude também. Então, nós temos uma sucessão de erros individuais e erros coletivos. Não é uma coisa só, tá? E isso explica muito do porquê que o Palmeiras ele perde, nesse momento, aquele posto de defesa muito forte. Uma defesa que fez o trabalho do Abel ser reconhecido nacionalmente e reconhecido durante todo o continente. Então, se você não tem uma defesa muito forte, fica muito difícil você estar apto para ganhar o título brasileiro, porque você precisa ser muito sólido, e isso o Palmeiras sabe muito bem. Só que você está competindo com o Botafogo, que tem uma das melhores defesas também, é um time muito mais equilibrado. Se esperava-se que o Palmeiras ele fosse suportar isso por mais tempo, principalmente tendo uma competição. E isso não está acontecendo. Se o Palmeiras não corrigir isso e o Botafogo disparar, como ele tem a chance agora no próximo jogo, vai ficar difícil de ir buscar. Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários se você concorda com esses pontos, se você tem mais pontos a acrescentar. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu.